Fala, pessoas, professor Juarez na área, beleza? Professor de História. Olha só, vamos entrar agora, continuar, na verdade, Brasil Colônia, mas nós iremos entrar agora no século XVIII. E é muito importante, uma chave interpretativa aqui, é o contexto do mundo no século XVIII e o que vai acontecer no Brasil com as novas descobertas. Século XVIII refere-se a um processo de mineração. Alguns autores chamam de ciclo do ouro. Hoje em dia não se usa mais o termo ciclo do ouro, apesar de você encontrar ainda em alguns livros, etc. Tal, porque a mineração continua, ela não chegou a um fim. Então, o ciclo dá a ideia que houve um término da mineração. Na verdade, houve um declínio da exploração pós-século XVIII. E o século XVIII, ele é marcado com o Brasil vindo de uma crise principalmente do açúcar. Então, anteriormente ao século XVIII, nós temos a crise do açúcar devido à concorrência do açúcar antiliano. Então, Portugal necessitava de uma nova fonte de renda palpável, para encher seus cofres, lembrando que a mentalidade portuguesa ainda era a mentalidade metalista, de acúmulo de metais preciosos. E esse processo, então, houve um incentivo da coroa portuguesa de particulares e até grupos da própria coroa tentar encontrar novas riquezas no sertão do Brasil. E é aí que surgiu, então, um grupo de particulares chamados de bandeirantes. São eles que vão, de certa forma, descobrir as jazidas de ouro no Brasil. Esses bandeirantes da região de São Paulo, na capitania de São Vicente, eram os bandeirantes paulistas, e na tradição histórica houve uma construção de um mito em torno do bandeirantismo. Eu não vou trabalhar a construção do mito hoje, mas sim dizer apenas que esses bandeirantes paulistas da região de São Vicente eram mestiços. Lembrando também a aulas anteriores que a mestiçagem no Brasil foi muito importante por um processo de ocidentalização da colonização. Eles foram um agente importante da coroa e a prática portuguesa de efetivação do solo, de controle do solo, foi a mestiçagem, e que outros lugares não aconteceram. Na América anglo-saxônica, nas regiões francesas e nas regiões holandesas, eles não tiveram esse processo de mestiçagem. Pois bem, os bandeirantes paulistas, então, eram mestiços, geralmente associados a tribos tupi-guaranis, da região de São Vicente. E era comum você ver um grande mestiço, rico, filho de branco, ser casado com várias indígenas, e essa região de São Paulo, dizem os historiadores, como Viotti, e Schwartz, que é outra historiadora dos tempos de hoje, que eles nem falavam português, eles falavam um dialeto misturado e que não se entendia, eles falavam mais tupi-guarani. Eles andavam com indígenas, porque conheciam os caminhos da mata, o que comer, como comer, E esses mestiços, então, foram as pessoas que descobriram os lotes auríferos. Descobrindo os lotes auríferos, começa uma extração de ouro. Obviamente, é chegada a notícia em Portugal que havia se descoberto ouro, e muitos portugueses também queriam ter o processo também de extração de ouro. Esses forasteiros, quando eles chegaram, eles eram chamados de emboabas. Na verdade, era um apelido depreciativo, no sentido ave do pé emplumado em tupi-guarani. Emboaba, então, eram os portugueses que usavam botas com plumas. E começa uma disputa entre paulistas e, principalmente, portugueses pelas minas de ouro. Segundo historiadores e estudos atuais, não é só a disputa de ouro que está envolvido. Há uma disputa etnocêntrica, principalmente porque os paulistas lembravam muito tribos tupi-guarani e o modus operandi dele também era tipo de tupi. E os portugueses achavam isso um absurdo. Eles julgavam esses grupos como uma etnia inferior. Então, até a forma de andar, de se portar, as casas construídas causaram intriga entre portugueses e paulistas. Então, isso aqui é importante entender. Está ligado, então, práticas etnocêntricas de portugueses e conflitos assim, que foram o estopim pelas minas. Um abraço e até o próximo.